Pessoal, trazendo aqui as novidades do time do coração. E hoje tem jogo, pessoal, diante do esporte, a imprensa esportiva aqui trazendo novidades para esse jogo. Pessoal, tem reforço aqui, o Palmeiras agora surpreende a todos e está investindo alto. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Para a gente não perder a meada do assunto do Veiga, só porque você tocou nesse assunto. Pô, jogou no limite contra quem? Corinthians. É um puta time. Aí jogou no limite contra quem? Vasco. Puta timaço. River Plate, puta timaço. Porra, Bica, ele só pegou gente grande. E aí ele apoia... E o Deportivo Cali na final, né? É, mas ali era empolgação da final. Foi no limite, foi, tanto que foi pra pênalti. É, foi pra pênalti. Depois sim. O Palmeiras, curiosamente, jogou menos contra o adversário mais fraco, mas com aquela tensão da final, que aí você tem que colocar a tensão da final do que, de fato, com os adversários mais fortes, né? Ali foi as quartas de final foi contra o Corinthians, depois a semifinal contra o River Plate e a final foi contra o Deportivo Cali. River de Ramon Dias. River de Ramon Dias, exatamente. Que agora é o tormento da vida de Abel Ferreira, hein? Exato. Ramon Dias é o tormento, ele tá puxando toda a freguesia lá de trás. Exatamente, é o grande tormento da vida do Abel Ferreira, é o Ramon Dias. Mas voltando a falar em relação ao Veiga, eu acho o seguinte, cara, é ali, putz, é uma situação muito difícil, cara, para qualquer um. Eu entendo o que você está falando, até é interessante essa possibilidade de troca aí, porque eu acho o Matheus Pereira um baita jogador e eu acho que seria uma boa minha sugestão, tá? Não é que existe, tá? Eu faria isso. Mas o Rafael Veiga é um baita ídolo do Palmeiras, né, cara? Então sempre fica aquela sensação de quero mais, aquela coisa que ele pode ainda dar alguma coisa a mais, enfim, no time do Palmeiras. Você fica com essa sensação. E às vezes eu não acho o Rafael Veiga, por exemplo, um jogador tão velho, né? Ainda, né? Por exemplo, o Corinthians renovou há pouco tempo, fez um contrato aí longo com o Fagner. Sim. Mas o Fagner é um lateral com 35 anos de idade, 36 anos de idade. Pô, pra que fazer um contrato tão longo com o Fagner? Você tá vendo mesma coisa. Que fisicamente... Não, mas eu não vejo ainda que fisicamente o Veiga esteja mal. Eu acho que aí... Mas é o desgaste. É um desgaste. Mas será que ainda não tem a recuperação? Né? A recuperação... Mica, pra mim o Veiga, ele é muito superestimado por grande parte da torcida. Por que eu vou explicar isso? Ele é muito bom jogador? É muito bom jogador. O fato de eu falar que é superestimado... Mas também não é nenhum Djalminha, não é nenhum Alex. É bom que se diga isso daí. Mas pelo amor de Deus, é até uma heresia colocar na mesma frase. Entendeu? Agora, o Rafael Veiga aconteceu no Palmeiras muito porque ele tinha ao lado dele um grande meia, que esse é subestimado no período dele no Palmeiras, chamado Gustavo Scarpa. Sim. Que era o tático mais inteligente que o Palmeiras teve nesse período recente e que, curiosamente, depois da saída dele e até do Danilo, mas em especial do Scarpa lá do meio pra frente, o Palmeiras se tornou um time bagunçado que nunca mais conseguiu coordenar essa bola, porque o Veiga sozinho não tem essa capacidade, entendeu? Ele isso. É um cara da bola parada também, né? O Scarpa. Bola parada, as trocas de posições de armação. Então, por isso que eu vejo que se o Palmeiras não vai trazer, como não dá sinais, um jogador dessa característica do Scarpa, e ele também não tem no elenco... Quer saber, então, uma troca aí que eu sugiro? Qual? Você acabou de falar. De falar. Pelo Scarpa? Por Scarpa. Não, mas aí o que acontece, Mica? Os dois precisam se casar. Nem o Scarpa sozinho faz chover no galo. Mas o Scarpa, quando o Veiga se machucou, o Scarpa jogou bem. Eu acho o Scarpa mais jogador que o Veiga. Ele pode não ter sido tão decisivo como o Você quer saber, uma troca dessa daí, a torcida não vai nem achar tão ruim assim. Uma troca do Veiga por qualquer outro jogador que não tem identificação com o Palmeiras, a torcida vai ficar com o pé atrás. Porque eles vão ficar amarrados com o histórico. O problema do torcedor é que ele fica amarrado com o histórico. É muito bonito, maravilhoso. Mas chega uma hora que você tem que desapegar. O meu medo e o que eu acho que pode acontecer é chegar ao final do ano e o Veiga estar para o Palmeiras como o Gabigol esteve para o Flamengo. Não pela indisciplina, mas pelo desgaste. De tipo, já acabou o ciclo de vez, não aguento mais. E você citou um negócio bem legal, né? Você falou, olha, o Veiga ia encontrar o Dudu lá no Cruzeiro, ia encontrar o Alexandre Matos.
no Atlético Mineiro ele vai encontrar o Rony, cara. Vai encontrar o Gabriel Menino. Exato, claro. O Minas Gerais hoje pro Veiga seria um grande destino para ele jogar futebol. Seria um grande destino, eu acho. Pô, imagina o Veiga com o Hulk ali, Rony. Então, olha, é um time também, eu vou te falar, fica um time desde que o Palmeiras traga eu acho que o Scarpa não foi nem metade daquele jogador ainda no Atlético Mineiro, não foi nem metade daquele jogador que foi do Palmeiras. Nem perto. Entendeu? Nem perto. Então nem seria... E acho que nem não será. Porque Scarpa e Veiga não tem a personalidade e, obviamente, o futebol de Alex, Rivaldo, Djalminha, que jogavam por eles. Mas até esses caras tinham parceiros do lado. Por que esses caras que eram tão geniais tinham parceiros do lado para serem ainda melhores, eles, sabe, seriam inferiores ao Veiga no momento que nem tem parceiro e que não está ao nível do futebol deles? O Veiga depende de um grande parceiro do lado para ser Rafael Veiga de novo. Caso contrário, esquece, Mica. Entendeu? Então, pelo menos é o que eu penso nesse assunto. Então, para arrematar, você renova ou não com o Veiga? Puta merda. Eu acho que ainda apostaria mais um pouco no Veiga, mas não pode ser um contrato muito longo. Mais um. Você renovaria por mais um? Por mais um ano? Eu acho que ele não toparia por mais um ano, hein? Mas é o que estão colocando aqui. Uma renovação mais longa, né? Eu tentaria oferecer por mais um ano, cara. Pela história dele, respeitando a história dele, entendeu? Porque eu acho que você daria mais um tempo. Eu entraria naquela situação seguinte, né? Uma vez um ex-chefe meu, que você conhece muito bem, um cara lá de Muzambinho, ele falou assim, que às vezes tem empresa que é assim, né? Eu vou até usar o sotaque que ele usa, né? Ninguém pode descobrir quem é esse ex-chefe meu. Tem empresa que é assim, o executivo dá 50 milhões de dólares num ano, dá 50 milhões de dólares no outro ano, dá 50 milhões de dólares no terceiro ano, aí no quarto ano dá 50 milhões de dólares de prejuízo e ele é mandado embora. É isso. Mas ele, no final das contas, ele deu quanto de lucro para essa empresa? Ele deu 50, 50, 50, 150. Aí menos 50, 100 milhões. Né? Então, eu acho que seria uma maneira de ser grato assim, ao Rafael Veiga propor um acordo até o fim de 27. Isso, período menor, né? E aí tentaria recuperá-lo, entendeu? Eu acho que são peças novas que chegaram no Palmeiras, ele também tem que se adaptar a outros jogadores, né? Como você disse, ele tinha um entrosamento já naquele time do Palmeiras, coisa que ele não tem, ele é o único praticamente remanescente daquele time. Então você vai ter na frente Vitor Roque, você tem o Estevão que vai sair, você tem o Paulinho, quer dizer, você tem Felipe Anderson que de vez em quando entra, Maurício que chegou, quer dizer, ele é o único remanescente dessa linha ofensiva do Palmeiras. Então você tem que também pensar dessa forma, você tem que pensar que ele pode ser um cara para justamente até dar uma experiência, dar uma casca para esse grupo e passar isso daí pro restante, entendeu? Sim, entendi. Mica, bom, assunto Veiga passado, vamos para o lado alvinegro da força, que é o seguinte, tá? O campeão paulista que começou a Sul-Americana dando... Camisa do Emerson Leão aqui, ó, autografada por ele, ó. Emerson Leão é só um ídolo dele. A sua tem. É só um ídolo da torcida do Palmeiras. Só um detalhe, eu falei que ia explicar, né? Só antes de mudar de assunto. No outro dia participei do Alhambra 10. O Alhambra 10 é lá no Alambrado Alvinegro, que tem eu ajudei a fundar, né, o Alambrado Alvinegro também, junto com o Fabrício Bósio, tem o Cascão, grandes amigos. Renato Nalesso, grandes amigos. E eu participei do Alhambra 10. E no outro dia eram os 10 melhores goleiros do Corinthians da história. Sim. Né? Aí eu participei dessa votação e eu era o cara mais velho, assim, né, que estava votando, né? E eu coloquei o Leão na 5ª colocação.
E eu acho que o Leão foi realmente um grande goleiro da história do Corinthians, apesar do período curtíssimo que ele ficou no Corinthians. Claro que foi. Ele que é de uma temporada. Só para você ter uma ideia, ele ficou atrás de quem? Cássio, Dida, Ronaldo. Você sabe quem ganhou? Quem ficou em primeiro? É surpresa e não é. Quem ficou em primeiro foi Ronaldo Soares Giovanelli, que tá aqui a camisa dele, ó. Ficou em primeiro na votação do pessoal votando no Alhambra 10. Eu colocaria o Cássio. Ficou em primeiro, eu coloquei Ronaldo o Cássio na primeira. Segundo, terceiro Dida. Aí ficou em segundo o Cássio, em terceiro Dida. E eu vou te falar que tecnicamente, o Leozinho até chorou porque não gostou dessa ideia. O Leozinho tá aqui, meu filho, não gostou que o Cássio ficou em má colocação. Justo. E aí, o primeiro colocado foi, então, Ronaldo, segundo o Cássio, terceiro Dida. Quarto lugar da história ficou Gilmar dos Santos Neves. Mas aquele negócio, Gilmar dos Santos Neves, a gente não tem informação do cara. Ele foi importante nos títulos até 54 no Corinthians, mas, assim, o nome dele é muito ligado ao Santos, né? Tudo bem, aí você vai falar, porra, Facicani, mas também o Leão é ligado ao Palmeiras, ok. Ele jogou primeiro no Corinthians e depois ele vai exatamente, pro Santos. Exatamente. Né? O Leão é o inverso, né? Aliás, o Leão constrói muita história no Palmeiras, né? Não dá para você comparar. A vida do Leão, basicamente, é o Palmeiras. Ele fica no Palmeiras de 69 até 78. Né? Ele sai em 78 do Campeonato Brasileiro. Ele não joga. Ele acaba o Campeonato Brasileiro em 78, ele vai embora. Ele vai embora. Aí ele vai pro Vasco, né? Que ele toma até aquele gol de cabeça do Rondinelli, né? Ele usa a raça, né? Aquele exagero da torcida. O Flamengo também tem um exagero, né? O cara fez um gol, o Rondinelli, com todo respeito ao Rondinelli, né? Aí virou o Rondinelli, o deus da raça. O Rondinelli não era melhor do que o Fábio Luciano, né, meu? Mas tudo bem. Não, nem perto. Né? Não era melhor do que o, sei lá, fala aí, o Clebão do Palmeiras. Claro que não. Aí vira deus da raça. Deus da calma lá, né? Enfim. Os negócios, era um sangalete. Era um sangalete com grife, né? Exato. Bom, mas em qualquer área, Micheletti, criam-se mitos, entendeu? Criam-se mitos. Aí o cara faz um gol, pronto. Tem mito na política. Tem mito na televisão, tem mito pra tudo. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Então, mas olha, pra gente não entrar em polêmica que não faz parte da gente. Não, mas aí só pra terminar a história do Leão, né, que a gente começa a se enrolar, né? Eu comecei a me enrolar, né? Na verdade, você não tem culpa nenhuma, eu que comecei a me enrolar. Então vai. Aí o Leão ficou em quinto pra mim, porque aí depois eu convenci a molecada, os caras mais novos, inclusive o Nalesso, né? Que é um pouco mais novo do que eu, a colocar o Leão em quinto, pelo menos em quinto. Porra. Né, ficando à frente de outros goleiros que foram importantes também. Por exemplo, o Tobias foi importante no Corinthians em 77? Foi muito importante. Mas é melhor do que o Leão? Não. Obviamente que não. Claro que não. Tecnicamente não é melhor do que o Leão. O Carlos foi um grande goleiro na história do Corinthians. Roberto Galo. Foi um grande goleiro na história do Corinthians, mas não, melhor do que o Leão, na minha opinião, não. No Corinthians, não. Valdir Pérez, que estava lá na enquete também. Não foi. Jogou bem em 87, mas também não conquistou título no Corinthians. Que mais? Eles colocaram o Solito, colocaram acho que o Fábio Costa, colocaram o Felipe, né? E colocaram até o Hugo Souza mesmo. Eu acho que o Hugo Souza, pela conquista agora, já começa a ficar ali naquela briga ali, no sexto lugar, já quase colando no Leão. Aí eu concordo, né? Mas é isso. Mas enfim, já que você citou da camisa do Leão, é a nossa aqui, ô Micheletti, falando em polêmica boa, tem duas do Memphis, né? O Memphis conseguiu em 24 horas se colocar em duas boas discussões. A primeira delas, ainda sobre o derby, aliás, as duas têm muito a ver com o derby, tá? É que a partir desta rodada do Campeonato Brasileiro, determinação da CBF, se o jogador subir na bola, ele é punido com o cartão amarelo. Memphis sobe na bola, faz a graça no final do clássico. Pra mim, verdade, Mica? É aquela coisa, a gente é do futebol, entendeu? Somos do futebol.
E porque é o seguinte, o cara pode fazer o que ele quiser em campo, mas ele vai ter consequência. Entendeu? Se eu parar na tua frente no Palmeiras e Corinthians e rebolar alguma coisa, você tem todo o direito de me dar uma chapuletada. Muito bom, torcedor do Palmeiras. O Verdão aí tem realmente aí, dado o que falar, pessoal, com o último jogo aí, né? Venceu aí por 3-2 e, pessoal, foi emocionante, né? O Palmeiras aí tem grandes jogadores aí que tá conseguindo aos poucos aí voltar, né, pessoal, ao patamar que era antes. E é isso que a torcida quer. A torcida quer realmente aí um Palmeiras efetivo, competitivo aí. Espero sim que nessa temporada consiga dar muita alegria para a torcida com grandes conquistas aí, com grandes títulos, né, pessoal? E hoje tem jogo aí diante do Sport, né? E você de qual cidade vai confirmar, vai assistir jogaço. Deixa aqui, pessoal, o seu palpite para o jogo, né? Deixa aqui seu palpite, né, pessoal? O Verdão aí, cada vez mais aí, em busca de novos jogadores, né, pessoal? E o Mundial de Clube ele promete, pessoal. Promete porque o Palmeiras aí é um time que tá bem em reforço, né? O que falta mesmo é a questão da adaptação, o caso do Vitor Roque, né? Do Paulinho, outros jogadores aí que estão machucados. Esperamos, né? Que logo aí consiga realmente aí ficar apto aí para ajudar a equipe. Pessoal, então, Matirena contratado pelo Palmeiras e aprovado na torcida após proposta aí de reais, né? O Palmeiras vai negociar dupla de lateral. O Palmeiras está atravessando aí um momento inusitado com Abel Ferreira. Então, pessoal, aqui, segundo informações aqui, mais uma possibilidade de Matirena no Palestra. Vale lembrar que aos 25 anos de idade, o LD foi um dos principais destaques aí nos títulos recentes do Racing, né? Copa Sul-Americana, pessoal. Então, o jogador, sem sombra de dúvida aqui, na minha opinião, seria assim uma ótima contratação, um ótimo reforço. Se você conhecesse Matirena, acha interessante no time do coração, deixa aqui seu feedback, sua participação. Se tem algum outro jogador em mente que gostaria que viesse para o Palmeiras, deixa aqui seu feedback, sua participação. Pessoal, deixe seu palpite para o jogo de hoje, que promete sim casa cheia, e eu estou muito confiante que o Palmeiras é favorito, tem que vencer, né? Pessoal, vou ficando por aqui, não nos apoia, deixem seu like, logo estou de volta aí trazendo mais novidades do Palmeiras.